Tapão do gado, ceifavam no prado, o feno e a palha. A Vila de Mora, famosa pelo fluviário, um espaço único em toda a Europa, foi o ponto de partida para a 29ª Volta ao Alentejo em bicicleta. Uma corrida com características únicas em todo o mundo. Nas 28 anteriores edições, 28 vencedores diferentes. Entre os inscritos deste ano não havia quem pudesse mudar os hábitos da alentejana. Vão encontrar essencialmente uma prova carregada de tradição e que todos gostariam de vencer e juntar mais um vencedor ao lote dos 28. Efetivamente nunca ninguém repetiu esta vitória, mas uma corrida em que se vai essencialmente fazer apelo aos velocistas e muito provavelmente de entre eles sairá o vencedor desta 29ª edição da Volta ao Alentejo. Em Mora, antes da partida, foi guardado 1 minuto de silêncio em homenagem a Xavier Tonto, um dos 28 campeões da alentejana que faleceu recentemente num acidente doméstico. Em memória do corredor espanhol, foi criado o troféu Xavier Tonto para o vencedor da 29ª Volta ao Alentejo. Partida dos 117 corredores para a primeira de 4 etapas, uma competição Marques Chagas onde os sprinters iam ditar as leis. E desde muito cedo se percebeu que eles seriam os grandes protagonistas desta Volta ao Alentejo em bicicleta. As características do percurso ao longo dos 4 dias faziam indicar isso e acabou por se confirmar. Primeiro local, primeira meta volante em discussão e os principais sprinters portugueses estavam lá. Depois da partida em Mora, no distrito de Évora, o pelotão entrava agora no distrito de Porto Alegre, aqui uma meta volante ao quilómetro 59 em Galveias, com os candidatos à vitória final a discutirem os segundos de bonificação. No caso, Samuel Caldeira, corredor da Tavira Prio, a ser o primeiro. No segundo lugar, Bruno Sancho, do LA Antarte, e na terceira posição, o jovem Lionel Coutinho, que lutava pela Geral da Juventude. Aqui o pelotão comandado pela equipa do Tavira. No fundo, na sequência desses resultados iniciais, com Samuel Caldeira a ser um dos mais rápidos na atualidade em Portugal, mas a precisar também ele de vitórias, o que não tem acontecido, é bom dizê-lo, nesta temporada 2011. Entretanto, no pelotão ataca César Fonte, o corredor do Barboé-Fapel, tinha como objetivo ganhar a única contagem de montanha do dia. Sendo um percurso, como dissemos, bem acessível e principalmente para corredores roladores, essa colocação estratégica em cada etapa de uma contagem de montanha. A César Fonte juntavam-se mais 2 corredores, Andoni Belasquez da Orbea e Dan Olivier da Rabobank. O grupo de fugitivos consegue uma vantagem de cerca de 1 minuto sobre o pelotão, que continua a ser comandado pela equipa do Tavira Prio. E na frente, a corrida chega a Monforte para discutir a única montanha da primeira tirada e com César Fonte a conseguir vencer. O objetivo do corredor da equipa Barboé-Fapel a ser conseguido em relação a 2 corredores de formações estrangeiras que com ele estavam. César Fonte vestia a camisola azul de líder da montanha no final desta primeira etapa. O corredor era depois absorvido pelo pelotão e o mesmo destino teria depois o duo que seguia na frente. No fundo, o objetivo estava conseguido. Também a perseguição nunca permitiu, como referiste, grande espaço para os corredores da frente. E aqui mesmo o fim da fuga, com o dado novo de ser a equipa de Lolé, o Loletano, a surgir na dianteira do pelotão. Faltavam cerca de 30 km para a chegada e com o Lolé Loletano na cabeça do pelotão, os 2 conjuntos algarvios preparavam uma chegada ao sprint e com o desgaste de Samuel Caldeira na discussão das metas volantes, faltava a Marco saber se ainda havia forças para o sprint na chegada final. Esse era seguramente o grande objetivo, atendendo às bonificações que estavam e estão sempre no final de cada uma destas etapas. Chegada do pelotão à vila de Campo Maior, com a estátua do comendador Rui Nabeiro a assistir à passagem do pelotão, que a grande velocidade entra nos derradeiros metros. A aproximação à meta, já com Bruno Sancho na dianteira. Inicialmente tudo fazia crer que seria ele o vencedor da etapa, só que Bruno Lima, outro excelente finalizador, a conseguir nos metros finais ultrapassar o corredor da LA Antarte. Bruno Lima consegue o triunfo em Campo Maior na primeira etapa da Volta ao Alentejo em bicicleta. Segundo lugar para Bruno Sancho. Com a vitória na etapa inaugural, o atleta da Onda Boa Vista vestia a camisola amarela na terra do café. Foi uma chegada bastante rápida, com um empedrado na parte final. Creio que foi mesmo uma chegada ao sprint, porque curva à direita, curva à esquerda e um sprint bastante apertado. E a classificação após a primeira etapa, com alguns dos homens mais rápidos do pelotão português e não só, nas 5 primeiras posições.
O Castelo de Vila Viçosa assistiu à partida da caravana para a segunda etapa desta edição 2011 da Volta ao Alentejo, a tirada mais longa nesta competição. Este segundo dia foi marcado logo nos primeiros quilómetros por uma queda no pelotão, mas sem consequências graves para os corredores envolvidos. Diversos corredores envolvidos nesta queda, felizmente sem problemas de maior, algumas foladelas, claro, entre eles Samuel Caldeira. Na cabeça da corrida sucediam-se as tentativas de fuga. Há aqui o momento em que 3 corredores conseguem isolar-se. Um grupo que se vai formar na dianteira, um trio inicialmente, depois mais tarde 2 elementos a juntarem-se aos homens da frente. Estavam percorridos 15 km e formava-se um quinteto na dianteira: Domingos Gonçalves da Liberty Seguros Santa Maria da Feira, Wesley Creder da Rabobank, que assumia as despesas no grupo, Raul Alarcón de amarelo e azul, Evaldas Cinquevicius de equipamento branco e Hugo Sabido de camisola laranja. Nos 5 homens da frente havia um bom entendimento, Marco. Um bom entendimento entre o quinteto, no pelotão, também saber qual das equipas assumia essa perseguição, se a equipa do camisola amarela, a Onda Boa Vista, ou, como no caso verificamos, a equipa de Samuel Caldeira, o Tavira Perigo. Uma vantagem de cerca de 2 minutos e 20 segundos para o pelotão, vantagem máxima quando o pelotão passava pela Albufeira de Alqueva, uma das imagens de marca desta zona do Alentejo, e aqui perto estava a única montanha do dia onde a formação do Barbeau defendia a camisola de César Fonte. Aqui vamos ter a montanha, aqui adelante. Se puedes ir aí... ¿Qué kilómetro es? Quedan 5. Quedan 5 kilómetros mais. A ver se podes ir aí, pontuar, vale? Por el tema de César. A estratégia de uma equipa que já ganhou bastante ao longo deste ano e que encarou a Alentejana de uma forma mais tranquila. No entanto, na montanha, o corredor do Barbeau seria surpreendido por Hugo Sabido. Apenas o segundo lugar para Raul Alarcón, terceira posição para Domingos Gonçalves. O que sabido da LA Antarte igualava César Fonte na liderança da geral da montanha. Entretanto, lá atrás, o pelotão preparava-se para defender a camisola amarela de Bruno Lima. Na dianteira, o grupo em fuga discutia entre si a passagem pela meta volante de Serpa. Na frente, Raul Alarcón, desta vez a passar em primeiro. Hugo Sabido ficou com a segunda posição e Domingos Gonçalves no terceiro lugar nesta meta volante em Serpa. O amarelo dos girassóis pintava a paisagem e misturava-se com a camisola amarela de Bruno Lima, onde pairava a incerteza de saber quem seria o dono da liderança nesta segunda etapa. Depois de uma longa fuga de mais de 140 km, os corredores que estavam adiantados eram integrados no pelotão. O pelotão voltava a ficar compacto para uma discussão ao sprint, mas os corredores ainda iam passar por um susto na ponta final. Muita velocidade, já na aproximação à meta final em Mértola, esta queda coletiva e depois o entrar dentro da belíssima Vila Museu e com grandes dificuldades também na aproximação à meta para todos os corredores. Bruno Sancho vem na frente, destacado nesta ponta final em Mértola, e o corredor que vestia a camisola branca a conseguir o triunfo nesta segunda etapa da Volta ao Alentejo. Não só a vitória da etapa, mas também importantes 2 segundos para o segundo colocado e, claro, para toda a gente a partir dali. E com as bonificações, Bruno Sancho assumia a liderança nesta edição 29 da Alentejana. Tanto eu como a equipa já merecíamos uma vitória. Foi muito bom, muito importante. A chegada foi complicada, dura e técnica, mas consegui vencer, estou muito satisfeito. E a sua equipa, a LA Antarte, tinha então, a partir da terceira etapa, essa dificuldade acrescida, segurar a liderança de Bruno Sancho. A terceira etapa da Volta ao Alentejo ligou Aljustrel a Reguengos de Monsaraz numa extensão de 175 km mais 100 metros. Marcos Chagas, a primeira metade desta etapa ficou marcada pela postura da equipa do camisola amarela, o LA Antarte, que anulou todas as tentativas de fuga até perto do quilómetro 80. Se calhar uma postura demasiado agressiva até em relação àquilo que faltava percorrer e por aquilo que seria depois o resultado final. Mas adiante. Sempre nesta primeira fase, muita velocidade, muitas tentativas de fuga, mas ninguém conseguia sair do pelotão. E é em pelotão compacto que se disputa o primeiro sprint do dia, neste caso meta volante, no Torrão.
O jovem de 19 anos, Lionel Coutinho, a surpreender toda a gente. Lionel a somar 3 segundos de bonificação que lhe permitiu assumir a liderança no Prémio da Juventude, uma classificação que também teve um combate intenso pelo triunfo. Discutida até o final e também com um grande protagonismo, felizmente, de outros jovens que vão surgindo no pelotão português. O grosso da coluna era comandado pela equipa do Camisola Amarela, o Elia Antarte. Quis dizer ao Sainz que eu quero logo a seguir a vocês. Não, quero aqui atrás. Vamos passar um terreno muito pestoso agora, difícil, e ele tem que estar bem colocado no processo, ok? E o Camisola Amarela, Bruno Sancho, a corresponder às indicações do seu diretor desportivo, Mário Rocha. Os cuidados no pelotão por parte do Camisola Amarela nesta fase da corrida, quando os atletas se aproximavam da subida à contagem de montanha de terceira categoria em Monsaraz. Seria o ponto também de referência neste final da etapa, com a equipa de César Fonte, a Barboé Fapel, mais uma vez a assumir o comando e a demonstrar que estava ali para defender esta liderança do seu corredor. Algumas dificuldades para ciclistas, nomeadamente companheiros de equipa do Camisola Amarela, claro, mas as principais figuras estavam ali e estavam na discussão da corrida. Um bom ritmo imposto pelos corredores de Carlos Pereira, mas a não fazer, enfim, grande estrago nesta subida até à zona do Castelo de Monsaraz. E com César Fonte a aproveitar o trabalho dos colegas da equipa para somar mais 5 pontos na geral da montanha e consolidar a liderança na camisola azul. Segundo lugar para Johan Kaukil e na terceira posição José Gonçalves. Em Monsaraz, com o Alqueva a inundar o horizonte, faltavam 20 km para a meta. Na descida, o conjunto do Elia Antarte reunia as tropas e tratava de agrupar tudo para uma chegada ao sprint na cidade de Reguengos. Tudo se conjugava para isso, as dificuldades estavam ultrapassadas, uma aproximação muito rápida novamente a Reguengos de Monsaraz e com o pelotão a surgir aí, claro, com o objetivo de colocar os respectivos corredores das equipas, os mais rápidos de cada equipa, em condições de discutir uma chegada que era, previsivelmente, para eles, mas também com alguma perigosidade pela muita velocidade a que os corredores se aproximavam da chegada. Entrada nos últimos 1000 metros, na frente o homem do Tavira a tentar lançar o sprint para o colega da equipa Samuel Caldeira. O corredor algarvio, natural de Mantarrota, entra na dianteira na reta da meta. Ao lado esquerdo da imagem surge o Camisola Amarela. Bruno Sancho consegue passar para a frente, mas é no lado direito da imagem que vem o vencedor, Evaldas Siskevicius. Bruno Sancho levanta os braços para celebrar, mas o lituano ganha com meia roda de avanço sobre o Camisola Amarela. It was very crazy. My teammate bring me very good 400 meters to go, and we was really close to each other. We don't crash, so it was really nice. It was fight till the end. Após a terceira etapa, Bruno Sancho reforçava a sua liderança, mas via este corredor lituano da equipa francesa Velo Club La Pomme surgir na segunda posição. A ligação entre Montemor Novo e Redondo seria decisiva para as contas finais na edição 2011 da Volta ao Alentejo. A derradeira tirada da competição começou com o momento artístico de Filipe Cardoso. O corredor voava para o protagonismo que seria confirmado no final desta etapa. No pelotão, Marco, tal como seria de esperar, o Elia Antarte ia tentar controlar a corrida. E a conseguir fazê-lo, se bem que, e tal como referíramos para a etapa anterior, em alguns momentos pensamos que terá sido até em demasia o ritmo imposto e a forma como geriram as distâncias para os corredores que tentavam a sua sorte. À saída de Évora atacam 2 corredores, José Gonçalves da Liberty Santa Maria da Feira e na frente Alejandro Marque do Honda Boa Vista, 2 corredores habituados a estas andanças, Marco. E 2 homens que andam muito bem neste terreno. Na primeira passagem pelo Redondo, local da meta final e também fim da edição deste ano da Alentejana, os 2 homens estavam na dianteira, o pelotão surgia a uma diferença relativamente curta e controlada para os 2 da frente. Evaldas Siskevicius, de camisola branca, que ambicionava a camisola amarela de Bruno Sancho. 11 segundos apenas separavam os 2 primeiros na geral. E, entretanto, os 2 homens da dianteira passavam pela primeira vez na zona de meta. Era a passagem pela Vila de Redondo, que coincidia com uma meta volante, aqui sem discussão nas bonificações entre os 2 primeiros, Marco.
Não, porque Alejandro Marque, a passar naturalmente, seria ele também o corredor que mais trabalhou ao longo desta fuga, que acabou por ser anulada alguns quilómetros mais à frente. Estávamos a cerca de 30 km da meta, o pelotão anulava a fuga, a competição aproximava-se do final e aqui já em plena subida para a Serra d'Ossa. A fase decisiva da corrida, o momento em que a equipa espanhola Orbea pega na corrida, as dificuldades já são evidentes por parte do camisola amarela, que perde ali alguns metros para este primeiro grupo que se forma, e aqui falamos do que anteriormente já fizemos referência, talvez faltasse uma ponta de frescura aos seus companheiros de equipa para, nesta altura decisiva, poderem fechar para um grupo onde estava Samuel Caldeira, onde estavam grande parte dos principais corredores e onde estava também o segundo classificado da geral individual. Evaldas Siskevicius, o lituano que tentava aqui o assalto à camisola amarela, que continuava no dorso de Bruno Sancho, mas a passar por dificuldades na montanha. Passar por dificuldades, o tal espaço que ficou aberto e que ele e os seus companheiros de equipa não conseguiram nesta fase decisiva fechar. Aproximavam-se da contagem de montanha, o ritmo era muito bom também nos homens da frente. E com César Fonte a tentar assegurar a conquista da camisola azul, aqui a dianteira já ganhava 30 segundos ao grupo do camisola amarela Bruno Sancho. No alto da Serra d'Ossa, o espanhol Ricardo Garcia da Orbea passou em primeiro lugar, à frente de César Fonte, que ainda assim confirmou o triunfo na montanha da Alentejana. O terceiro foi Sérgio Sousa, também da equipa Barbo e Fapel. E quando o grupo da frente iniciava a descida para a meta, surge o ataque de dois homens, Evaldas Siskevicius e Filipe Cardoso. Num momento decisivo, este corredor que nos parece ter grande qualidade e que isso será confirmado nos próximos anos, seguramente, e a par da experiência também já de Filipe Cardoso, uma boa leitora de corrida, consegue estar com o homem principal. Este é o momento em que o grupo do camisola amarela chega aos homens que estão em posição intermédia, mas já não estão lá os dois da dianteira. Esses já se aproximavam rapidamente da meta. Grande trabalho do corredor da equipa francesa, claro, o interesse era todo dele, e depois os metros finais favoráveis a Filipe Cardoso, que assim dava à sua equipa a vitória na etapa e também a subida ao segundo lugar da geral individual. No segundo lugar, o lituano de 22 anos, Evaldas Siskevicius. 16 segundos depois, Henrique Salgueiro terminou na terceira posição, enquanto Bruno Sancho, camisola amarela, concluiu a etapa apenas no oitavo lugar, a 18 segundos do vencedor, e perdia nas derradeiras pedaladas a volta ao Alentejo, numa tirada que foi ganha por Filipe Cardoso, do Barbo e Fapel, um triunfo que lhe permitiu subir ao segundo lugar na geral individual. O desalento de Bruno Sancho, normal, perdera a volta ao Alentejo nos últimos quilómetros da prova. O lituano celebrava ali com Filipe Cardoso, um ficou com a volta, o outro com a última etapa. Era a chegada que mais me favorecia, por ter uma subida relativamente perto, em que os homens mais rápidos poderiam passar dificuldades, e foi a iniciativa dos meus colegas acelerar para tentar colocar em dificuldades os adversários mais diretos, para que eu tentasse vencer a etapa, e portanto tem um sabor especial. Especial também para o corredor lituano, que é assim o 29º vencedor da Volta ao Alentejo em bicicleta. We was speaking in a briefing for this race what we need to attack today because it's the only way we can win, and we see what it was working. Evaldas Siskevicius, 22 anos, natural de Vilnius, capital da Lituânia, foi o vencedor da Volta ao Alentejo. O destaque para os jovens Leonel Coutinho e Rafael Reis nos primeiros 10 desta geral final. E a tradição mantém-se na Alentejana, 29 edições, 29 vencedores diferentes, um caso inédito no mundo desportivo. Apesar de tudo, sabe a pouco, mas o balanço da Volta ao Alentejo de qualquer forma é positivo. Estou eu a vesti-la, mas é a minha equipa toda que a devia de envergar. Porque o trabalho foi todo dela, fizeram tudo para me ajudar a manter esta camisola no dia de hoje. Uma corrida como esta internacional é sempre importante estar no pódio. Acho que conquistar esta camisola para mim significa muito.